adora conhecer a gente mais de perto. Imagina, você está conhecendo a casa do Dr. Laí Ribeiro. Muito linda. Parabéns, Dr. Laí. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Nós dois somos paulistas, para quem não sabe, eu e Miguel nós somos paulistas. Claro que o coração é gaúcho, porque a gente mora aí. Eu moro já há 47 anos. 46, 47. Tá querendo dizer a idade? Não. Eu posso dizer a minha idade, não tenho medo. Tenho 51. Não tem problema. Vou fazer 52 a semana que vem. Olha, não tenho medo de dizer. Parabéns antecipado. Muito obrigada. Então, para nós é uma alegria estar em São Paulo e mais ainda de estar com o Dr. Laí. Dr. Laí, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar conosco desde a primeira entrevista. Foi amor à primeira vista. Tá bom. Nós já nos apaixonamos, o Miguel, então nem se fala, porque ele veio correndo fazer o pós-graduação com o senhor. Eu quase vim junto, mas me convenceram que não era coisa para dentista. Tá certo. Mas estou feliz de saber que ano que vem o senhor vai fazer um só para dentista. É verdade. Estarei lá. O Laí vai ter um curso especial. A gente tinha alguns dentistas na nossa pós. Sim. Né? Inclusive, inclusive tem um que não falta nenhuma pós tua, né? Seguido, quando a gente vem aqui, a gente é convidado para assistir uma aula do Laí, e a gente não deixa de assistir, porque sempre é uma curiosidade. O Laí sempre está estudando, estuda muito, então sempre tem coisas novas a acrescentar. Isso é uma coisa que a gente acabou aprendendo com ele, viu? Geralmente médico formado há mais tempo, eu estou falando por mim, tá? Não estou colocando todo mundo aí no mesmo balaio, mas a gente tem uma tendência de achar que sabe muito. Cirurgião, e a minha formação é cirúrgica, apesar de ter trabalhado em UTI, é megalomaníaco, acha que sabe realmente muito, se dá conta que sabe muito pouco quando perde um paciente, né? E as primeiras vezes que eu entrevistei o Laí, inclusive com sempre aquele espírito de cirurgião e de achar que sabe mais do que o outro. Infelizmente, felizmente eu aprendi que sabia muito pouco e fui aprender um pouco com o Laí. Se você quer uma dica, você que trabalha na área médica, e a gente manda muita gente para fazer pós com o Laí, não ganho nada com isso, pessoal, a não ser o fato das pessoas virem me agradecer por ter indicado. Olha, vale a pena. O Laí tem sempre pós-graduação em andamento. Eu sei que existe uma fila hoje em dia, né? Só tem vaga para 2018. Eu tenho, tem que entrar na fila. Eu tenho, inclusive, pessoas que tentaram se aproximar de mim para ver se, pela amizade que a gente tem com o Laí, a gente conseguia um atalho, mas não vai funcionar. Você vai ter que entrar na fila mesmo. Laí, uma das coisas que normalmente o médico tem dificuldade de aceitar, estou falando por mim, eu tinha dificuldade até de aceitar suplementação, quando falava suplementação vitamínica ou alimentar, eu achava que, nossa, se a gente comer bem, comer o que existe aí, não precisa de mais nada. É quando a gente fala em hormônio. Sei. Né? E existe uma resistência muito grande da classe médica quando se fala em bioidêntico. Sim. O que é o bioidêntico? Bom, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: há 100 anos atrás, você podia atravessar a Avenida Paulista aqui em São Paulo sem olhar para os lados, porque não tinha carro. Hoje, se você atravessar a Avenida Paulista às 4 da tarde sem olhar para os lados, você morre atropelado. Você tem que mudar o seu modus operandi de como atravessar a rua. A mesma coisa aconteceu com a parte de saúde. Antigamente você tinha uma mesa farta e você tinha todas as suas vitaminas e minerais. Só que o solo brasileiro ficou pobre, o plantador de tomate planta tomate, mesmo tomate todo ano, no final do ano ele põe nitrogênio, fósforo e potássio, ele não põe os outros ingredientes. Então, quando você lê no livro que tomate tem selênio, é na teoria, na prática ele não tem mais. Então eu quero que você entenda que hoje uma pessoa não pode ter saúde plena se ela não fizer suplementação de vitaminas e minerais, que a gente não aprende na faculdade. O médico sai da faculdade sem saber nada de nutrição. A mesma coisa eu vou dizer para os hormônios. À medida que nós envelhecemos, e se você está envelhecendo, já passou dos 40, 50, 60, você sabe o que eu estou falando, não precisa ninguém falar isso para você, você vai perdendo as suas habilidades. E a coisa que você perde primeiro são os hormônios. Você começa a perder os hormônios com 30 anos de idade. Então, quando você começa a fazer uma modulação com um produto que é exatamente igual ao que você tem no corpo, que aí já não chama remédio mais, chama suplemento, os hormônios bioidênticos, isomoleculares, produzidos tridimensionalmente, exatamente iguais aos seus, que isso existe, inclusive, antes dos não bioidênticos, porque os não bioidênticos,
tiveram que provar que o que eles estavam fazendo para vender e conseguir patente não eram iguais os bioidênticos, porque se fosse igual a natureza faria, não daria patente. Então você vê que só para conseguir a patente do hormônio, entre aspas, a indústria farmacêutica tinha que provar que não era igual os existentes, então você já sabe, desde os anos 35, 40, testosterona, por exemplo, foi descoberta em 1930. O prêmio Nobel foi dado pelo descobridor, sintetizador da testosterona, o Ruzicka, em 1939, você vê o tempo que tem. Então, os hormônios fazem parte da nossa vida. Então, à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo os hormônios. Se você mede os hormônios e eles estão diminuídos, uma das alternativas que você tem é repô-los. E é isso que eu optei por fazer há 19 anos atrás comigo e estou muito satisfeito com o processo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito isso, eu estaria igual meus colegas, com 45, 46 anos formados, já aposentados. Para eu ter essa energia de dar 10, 12, 14, 17 horas de aula por dia, no Sintonia, no sábado, eu começo a falar às 8h59 da manhã para as 3 da madrugada. E termino a Sintonia normal, vim para casa normal, não tem nada de especial. Se bobear, ainda viajo no dia seguinte. Isso é graças à modulação hormonal que nós fazemos. Então, eu posso dizer que todas as pessoas que eu tive a oportunidade de orientar, sugerir, da minha família e de tudo, certo? O resto, que está fazendo uso de hormônio, eu não encontro ninguém que não esteja satisfeito. E esse conceito de que isso causa câncer, você tem que mudar esse conceito, porque o conceito de câncer é justamente para os hormônios artificiais, aqueles que não eram hormônios, como é o caso do Premarin, que é o conjunto de hormônios estrogênios equinos, de égua prenhe, égua grávida, e o acetato de medroxiprogesterona, que é uma coisa feita em laboratório para patente, para poder vender. Esse é o conceito da reposição e da modulação, né, Laia? A reposição você fazia com isso aí. A modulação tem muitas diferenças. Primeiro, você não trabalha com hormônio só. Segundo, os hormônios têm que ser bioidênticos. Terceiro, as doses têm que ser fisiológicas. Você não tá aquele conceito que você conhece, por exemplo, que o sujeito vai para a academia, bomba, fica forte, toma anabolizante. Isso eu não sou a favor disso em momento nenhum, tá? Isso aí é um excesso de hormônio que ele está tomando. E não é hormônio bioidêntico. Eles estão tomando oxandrolona, eles estão tomando metiltestosterona, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando nesse programa aqui. Suplementação, justamente suplementação e modulação é o que a gente tem sugerido. Né? E que, infelizmente, quando a gente fala isso, o pessoal coloca no mesmo saco do pessoal que usa e abusa. É o que o Leir falou, ninguém aqui está sugerindo que você vá para a farmácia e compre e faça por conta própria. Deixa eu dar só um exemplo aqui, para você que está aí nos assistindo. O whey protein, na minha opinião, é junk food. Porque a lei brasileira permite que você coloque 10, 20 gramas de açúcar no whey protein. 20 gramas de carboidrato. Você viu o Fantástico fez um trabalho, tinha gente que colocava 30, 40, 50 gramas. Quer dizer, é junk food. Tá? É junk food. Então, se você acha que o whey protein é a solução, não é a solução. Ele está falando porque existe a possibilidade de você mandar manipular ou fazer uso dessa substância do que você chama de shake de proteína, né? Que na verdade seriam os aminoácidos, né? Os aminoácidos essenciais e alguns condicionalmente essenciais, que são fundamentais para a suplementação, porque a gente não tem isso na alimentação. O nosso corpo todo é feito de proteína. Os nossos ossos são feitos de proteína, a nossa pele, os nossos músculos. E renovam. Tem o chamado turnover. Tem um nome em medicina chamado remodeling. É a remodelagem. Meu coração está sempre trocando as fibras. O meu fígado está sempre trocando os hepatócitos. O meu rim está sempre e assim vai. Então eu preciso de proteína para que isso aconteça. Mas eu preciso de proteína que o meu corpo usa. A proteína do soro do leite não é uma proteína que bate. É bom para bezerro, que vai encaixar direitinho. Mas não serve para a gente. O aproveitamento é muito pequeno. Se eu pego um whey protein, por exemplo, o aproveitamento é 16%. O resto é sobrecarga, para o seu fígado eliminar, para o seu rim excretar.
É todo um trabalho, ou seja, 84% é trabalho que você vai dar para o seu corpo. Só 16% vai ser utilizado daquele whey protein que você tomou. O que eu costumo dizer para o paciente é o seguinte, vamos transformar na linguagem popular, né, para ele entender. Você pega R$100, você está jogando 83 no vaso sanitário. De um shake apropriado, e daí ele tem um shake que é manipulado com os aminoácidos essenciais, né? Leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina, triptofano. Muito bem. Histidina, cisteína e tirosina. Vê que a memória melhorou depois do curso tá bom, né? Tá vendo? E na proporção molar certa. Na proporção certa. Então você vai mandar pouco do que você gastou, na verdade vai excretar pouco. Lair, o que seria a tríade 1? Pois é, o corpo pode ser, do ponto de vista didático, dividido em tríades. A tríade 1 é a combinação do pâncreas, das adrenais e da tireoide. É a porta de entrada das doenças. Quando você recebe um paciente doente no seu consultório, você pode estar certo, ou a tireoide não está funcionando bem, ou as adrenais, antigamente chamadas de suprarrenais, não estão funcionando bem, ou o pâncreas não está funcionando bem, ou a combinação deles. Então, por isso que chama 1, porque é a porta de entrada das doenças. Se uma pessoa chega com fadiga adrenal, se ela chega com hipotiroidismo, se ela chega com resistência insulínica, antes de eu passar o hormônio para ela, eu vou estabilizar essa tríade 1 primeiro, porque a tríade 1 leva a tríade 2, que é o imune, o cérebro, o intestino, que leva a 3, que é o hepático, o linfático e o renal, que leva a 4, que é o vascular, neural, cardiopulmonar, que leva a 5, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Então a coisa vai levando a outra. Então o que eu quero mostrar é o seguinte, antes de você fazer qualquer modulação, qualquer reposição hormonal, você tem que ver se o paciente tem alguma doença que precisa ser tratada. Porque se ele tiver um hipotiroidismo, se ele tiver uma fadiga adrenal, se ele tiver uma resistência insulínica, os hormônios não vão responder. Não vai ter uma resposta boa. Aí você vai culpar os hormônios e vai dizer, isso não funciona. Não funciona porque o seu paciente está doente demais. Eu tenho que recuperar ele um pouco antes de colocar os hormônios de volta. Entendeu? Eu sei que você faz suplementação com DEA e melatonina, né? Inclusive Sim. A gente aprendeu a fazer. Sim. Se consegue comprar isso aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil você não consegue comprar DEA, mas eu ensino para os médicos que existe o jeito brasileiro de gerar DEA no corpo. Quando você faz pregnenolona, que está disponível, você faz rhodiola rósea, que está disponível, e você faz boro. Quem descobriu isso foi o Dr. Jonathan Wright, que ele mostrou que a combinação certa, que eu não posso passar aqui, porque isso não é aberto ao público, eu não posso estar ensinando isso aqui nesse contexto, então você gera o DEA. É um jeito brasileiro de você repor DEA, já que o DEA está proibido. Então, o organismo vai fabricar isso, se necessário. A mesma coisa acontece com a melatonina. A melatonina vem da serotonina. A serotonina vem do triptofano. Então o triptofano vira 5-hidroxitriptofano, vira serotonina e vai virar melatonina. Se eu suprir você com 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, você vai gerar a sua própria melatonina. É um jeito brasileiro de você suprir. Aí você vai no seu médico, ele vai falar as doses, tudo certinho, etc. E tal. Mas é um jeito de fazê-lo. Ou então, quem tem possibilidade, pode trazer de fora, né? Pode trazer de fora. O Amazon.com vende, entendeu? E o hormônio de crescimento? É um pouquinho mais complicado trabalhar com hormônio de crescimento. Primeiro que o CRM está muito em cima disso, que não gosta que o médico trabalhe. Tem que provar que o paciente ou está em fase de crescimento, está precisando do hormônio, ou o seu paciente tem uma deficiência séria de hormônio de crescimento. A reposição de hormônio de crescimento ela é complicada, porque é caro, fica mais ou menos R$ 2.000, R$ 2.400 por mês. Poucos brasileiros conseguem manter isso ad infinito. No momento que você começou a sua adenohipófise, para de produzir hormônio de crescimento, isso é outro problema sério, porque aí você esquece de fazer o uso. É uma injeção que você tem que fazer subcutânea toda noite na hora de dormir, 7 dias por semana, então também é complicado. Você tem que ter uma geladeira quase que só para isso, porque você tem que manter esse hormônio a 4 graus centígrados. Se ele congelar, você tem que jogar fora. Se ele passar de 8 graus, você tem que jogar fora. Não é barato, entendeu? Requer seringa. É uma série de coisas.
E, além disso, quando você começa a usar, a sua adenohipófise entra em hibernação, para de fabricar. Você não pode parar. Nunca mais? Nunca mais. Bom, se você parar, você vai ter uma fase onde você vai estar sem hormônio de crescimento. Agora, hoje existem os chamados secretagogos, que são muito mais baratos, muito mais simples. Existe um produto chamado sermorelina, não é o nome comercial, estou falando do princípio ativo, que foi descoberto nos Estados Unidos, que é uma substância, é um conjunto de 31 aminoácidos, que estimula a produção do hormônio de crescimento. Então mostrou-se que mesmo no indivíduo de 60, 70 anos, se você fizer sermorelina, você aumenta a produção de hormônio de crescimento. Mas você que está aí me assistindo, o jeito mais simples de você aumentar a produção do seu hormônio de crescimento é a atividade física intensa. Se você correr 1 minuto, parar 1 minuto, correr 1 minuto, parar 1 minuto, correr 1 minuto, fizer isso 12 vezes, você vai aumentar em 98% o IGF-1. Se você fizer isso todo dia, você vai ter um aumento. E o hormônio de crescimento ele melhora a sua pele, te rejuvenesce. Mas o melhor modo de fazê-lo, na minha opinião, que não lhe custa nada, é via atividade física intensa. Tá? Pregnenolona. O que tem? Como é que, qual seria a principal A função? pregnenolona é a mãe dos hormônios, a rainha dos hormônios, porque a partir da pregnenolona, porque você tem o colesterol vai gerar a pregnenolona vai desencadear todo o processo. No Brasil existe, pelo menos por enquanto, eu não sei quanto tempo eles vão incomodar com isso, existe a pregnenolona disponível, tá? Mas aí a pregnenolona vai desencadear os outros. Então é através da pregnenolona que vai ser formado o DEA. Então quando eu dou a pregnenolona para o paciente, dou rodiola rosa, dou boro, eu vou formar o DEA, tá? E a pregnenolona ajuda muito também em pacientes que têm fadiga adrenal. Eu te perguntei mais em função da fadiga e também da memória, né? Da memória. A pessoa que reclama para você que a palavra não vem, por exemplo, isso é muito típico. A palavra está na ponta da língua e não sai. Isso aí geralmente é deficiência de pregnenolona. Eu não consigo lembrar, esqueço o nome e tal. Isso é pregnenolona. Você dá a pregnenolona, com 10 dias te liga e fala, doutor, obrigado, a memória voltou, entendeu? Então isso é substancial. E a pregnenolona sempre ajuda na presença da fadiga adrenal, porque a partir dela é que vai ser produzido cortisol. Porque quando você tem muito estresse, quem é que não tem estresse hoje, né? Quando você tem muito estresse, você produz muito cortisol. E a glândula acaba ficando fatigada de produzir cortisol e cai a produção. E aí você tem o que se chama fadiga adrenal. A pregnenolona ajuda a restabelecer a produção de cortisol. O mundo hoje, até pelo tipo de alimentação e pelas embalagens que a gente tem, os alimentos, existe uma predominância estrogênica. E quando a gente fala, tem muita gente que não entende o que é. Ou fica bravo com a gente, né? A predominância estrogênica é a doença do século XXI, né? Foi descoberta pelo John Lee, falecido já, endocrinologista, ginecologista americano. Ele mostrou que para uma mulher ser saudável, ela tem que ter 300 vezes mais progesterona do que estrogênio, no 21º dia do ciclo menstrual. Infelizmente, isso não acontece mais. Tem 5 anos que eu não vejo uma mulher totalmente saudável. Ela tem a relação progesterona-estradiol na mulher vem caindo substancialmente, por várias razões. Uma delas é que nós estamos contaminados com fitalatos, bisfenol A, que são substâncias que têm atividade de estrogenicidade no corpo da mulher. E quando você tem menor proporção de progesterona para estradiol, essa doença se chama predominância estrogênica. Isso dá TPM, isso dá mioma uterino, isso dá doença fibrocística da mama, isso dá síndrome do ovário policístico, entendeu? Isso dá muita confusão. Isso dá esterectomia, a principal causa de esterectomia é predominância estrogênica. E a mulher vai no médico, e como ele não conhece esse conceito de predominância estrogênica, ele acaba dando hormônio para ela, estrogênio, que é o que ela devia estar longe, porque ela já tem demais. A pessoa pensa, a maioria dos colegas pensa que a menopausa, que é a última menstruação, ela é desencadeada por um fenômeno de estrogênio, falta de estrogênio. Não. Ela é desencadeada por um fenômeno progesterônico, falta de progesterona. Porque uma mulher menopausada,
ela tem 0 de produção de progesterona. A produção de estrogênio dela caiu 50%, mas ela tem 50%. Ela tem muito mais deficiência de progesterona do que de estrogênio. Como a progesterona caiu muito e o estrogênio não caiu tanto, ela tem uma doença chamada de predominância estrogênica. A mulher estressada, ela tem predominância estrogênica. Por quê? Primeiro, ela aumenta a produção de cortisol. Para aumentar a produção de cortisol, ela teve que usar pregnolona. A pregnolona agora não está disponível para produzir a progesterona. Segundo, o caminhãozinho que carreia o cortisol para levar no tecido-alvo é o mesmo caminhãozinho que carreia a progesterona, que é o corticosteroid binding globulin. E terceiro, o receptor para o cortisol e o receptor para a progesterona são muito similares. E o receptor é muito promíscuo. Ele tanto copula com a progesterona quanto que ele copula com o cortisol. Então, uma mulher que tem cortisol demais, ela está gastando a pregnolona para produzir o cortisol. O cortisol está ocupando o corticosteroid binding globulin, que é o caminhãozinho que leva, porque ele tem preferência, porque o cortisol é vida ou morte, a progesterona só ficar velho, não é a mesma coisa. E terceiro, a nível de receptor, lá está ocupado com cortisol, a progesterona não pode atuar. Então eu diria que toda mulher estressada, qual a mulher que não está estressada hoje, ela tem predominância estrogênica. E ela se beneficiaria com progesterona. Quando eu falo progesterona, eu não estou falando de progestágeno. Nós aprendemos na faculdade de medicina que é a mesma coisa. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Progestágeno é cancerígeno, progesterona é anticâncer. Progestágeno engorda, progesterona emagrece. Progestágeno é depressivo, progesterona é antidepressivo. Progestágeno retém líquido, progesterona é diurética. Progestágeno causa insônia, progesterona faz você dormir bem. É exatamente o oposto. Mas a maioria dos médicos chama progesterona, porque o representante do laboratório, ele chega no consultório médico e diz assim, doutor, estamos trazendo uma nova progesterona. Não existe nova progesterona. Progesterona é uma só produzida pelo ovário feminino, no caso da mulher. Não tem outra. Entendeu? Então tudo que você conhece, que você chama de progesterona, na realidade é progestágeno. Eu tenho muito colega ginecologista que chega para mim e fala assim, daí, a minha experiência com progesterona não é boa. Eu falo, colega, você nunca usou progesterona na vida. Isso que você usa, que você está descrevendo aí, isso não é progesterona. Isso é progestágeno, que é o que mostrou lá que causa câncer. Então, como o progestágeno causa câncer, e a maioria não distingue progestágeno de progesterona, a pessoa acha que progesterona causa câncer. Eu tenho um vídeo teu, daquelas aulas, né? Que Sim. Hoje em dia você tem 140 vídeos de... 149. 149 aulas gravadas, falando justamente disso. E a associação que eu sempre me lembro é da mulher progesterônica. Ela é mais zen, mais tranquila. E a outra ela tem a mama menor, ela tem um quadril mais estreito. A mulher estrogênica, ela tem a mama grande, ela tem um quadril largo. São características diferentes. Entendeu? O que você recomenda para o paciente que está envelhecendo? O que ele deveria fazer a nível hormonal? Ele devia procurar um médico que saiba trabalhar com modulação hormonal. Não é que faz reposição hormonal, não. Reposição hormonal é com hormônio não bioidêntico. E esse médico vai fazer um pedido dos exames laboratoriais de sangue, de urina, de saliva, vai ver o que está faltando nele. Primeiro vai dar uma parte nutricional. Muitas vezes vai fazer um detox, porque nós hoje o solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado, nós vivemos nadando em toxinas. Então, todos nós estamos intoxicados. Eu tenho que tirar essa toxina. Se você come peixe de rio, os rios estão contaminados com mercúrio, entendeu? O ar está contaminado com alumínio, tem chumbo para tudo quanto é lado. Quer dizer, tudo isso tem que ser tirado do corpo. Ou você tira com técnicas especiais, que eu não posso discutir aqui, ou você faz alimentação, por exemplo. Se você puser coentro na sua alimentação, você vai se livrar de muito metal pesado. Se você coloca clorofila na sua alimentação, você vai se livrar de muito metal pesado, entendeu? Então, fazer esse detox, que eles chamam aqui,
que é um modo inglês de falar, fazer o detox, você elimina isso aí. Isso te ajuda muito a não envelhecer prematuramente. Se você tem deficiência de proteína, você tem um envelhecimento prematuro, porque as peças estão precisando trocar, chama remodelagem. Então eu estou com um coração que está precisando trocar uma fibra. Eu não tenho a proteína, não troca. Ah, vai assim mesmo. É igual o carro que você não faz manutenção, ele não acaba ficando velho, você tem que jogar ele no ferro velho um dia. Aqui é a mesma coisa. Então, quando é que essa remodelagem ocorre? À noite. Por isso que é bom você dormir bem. Porque durante a noite você rejuvenesce. O processo de remodelagem está acontecendo durante a noite. E precisa de matéria-prima e precisa de hormônio. Você vai deixar os tijolos e o cimento empilhado lá para fazer o muro. Só que hoje o pedreiro não veio. Quando você voltar para casa à tarde, o muro está pronto? Não, não tem pedreiro. Agora deixa o pedreiro lá e não deixa a matéria-prima para você ver o que acontece. Também nada. Você não comprou o tijolo, nem comprou areia, nem comprou o cimento. O pedreiro veio trabalhar. No final do dia, você chega lá, o pedreiro fala, ó, fiz nada, você não deixou matéria-prima. Eu tenho que deixar a matéria-prima, que no caso é a proteína, e eu tenho que ter o cara para fazer o trabalho, que no caso são os hormônios. Então, quando eu combino a matéria-prima com os hormônios, aí eu tenho um processo de me manter jovem. Muito mais tempo. Existe uma falsa... vamos dizer assim, o pessoal vende sempre uma medicina aliada ao hormônio como se fosse uma coisa danosa, né? É. E eu me lembro dos últimos 6 anos, desde que eu comecei a estudar com o Lair, eu sempre mostro para os pacientes, digo assim, você pode não querer ficar mais definido, menos definido, isso é uma coisa pessoal, de quem gosta de ir para academia ou não. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, né, Lair? A pessoa pode ter herdado geneticamente uma herança bonita e ter nascido bonito. E graças a Deus nasci assim e estar se estragando por estar usando coisa errada. É verdade. Agora, o cara que é saudável fisicamente sempre é bonito, né? Não tem um saudável. Pode não gostar do nariz dele, da orelha dele. A beleza trabalho, não né? existe, na minha opinião, beleza sem saúde. Quando você tem saúde, você reflete beleza automaticamente, entendeu? Mas isso tem muito caminho para percorrer, porque nós, na faculdade, a gente não sabe trabalhar com saúde. A gente aprende a trabalhar só com doença, só com remédio. Remédio não cura nada. Por isso que ser médico não pode falar que cura, porque você está trabalhando com remédio. Remédio remedia, só isso. E a maioria, eu conheço 2 ou 3 remédios que não têm efeito colateral. Todos os outros têm efeito colateral, tudo. Você pega uma metformina da vida, que é muito bom, que inclusive, para quem não sabe, é um fitoterápico. Foi tirado de uma planta. Muitos médicos usam metformina, não sabem que está usando fitoterapia. Mas vamos pegar a metformina, que tem muitas propriedades interessantes no diabetes. Ela, a longo prazo, ela faz depressão de B12, depressão de B9, depressão de coenzima Q10. Então, se eu uso metformina por muito tempo, em doses mais altas, eu vou desenvolver neuropatia. E o médico pensa que é neuropatia diabética. E não é neuropatia diabética. É neuropatia causada pela metformina. E a metformina causa uma neuropatia no vago, que chama neuropatia vagal, que antecede a neuropatia periférica, onde eu como qualquer coisa, parece que eu engoli um boi. Você que é diabético, está tomando metformina, talvez você tenha sentido isso. Pô, tudo que eu como parece que eu comi um boi. Porque a neuropatia vagal interfere, aí dá refluxo esofágico. Aí começa a problemática pelo medicamento que você está tomando, que é o melhor deles, hein? O melhor deles todos que você tem. Que você me pergunta assim, qual é o mais benéfico de todos os medicamentos que eu tomo para diabetes? Eu diria metformina. É o mais benéfico de todos. E já causa esse estrago. Você imagina os outros, que eu não vou nem falar. Entendeu? E quanto mais moderno é o remédio, pior, tá? Porque remédio é assim, ó, tem uma lei que diz assim, ó, você não deveria prescrever um remédio que não foi lançado, que foi lançado nos últimos 7 anos. Você tem que esperar 7 anos para ver o estrago que vai dar. O médico ingênuo, um remédio foi lançado ontem, ele quer parecer que está atualizado, ele receita aquela porcaria, daqui 1 mês, aquilo é tirado do mercado porque está matando gente. Não aceite remédio que foi lançado esse mês. Você está servindo de cobaia, porque não sabe qual vai ser o resultado. O Vioxx matou só nos Estados Unidos 160 mil pessoas que estão processando a empresa. Fora quem não está processando. Morreu de coração. Um anti-inflamatório que mata via coração.
Não, chegou Vioxx, um anti-inflamatório novo, não sei o quê. Quantas pessoas no Brasil morreram de Vioxx não sabe? Nem sabe que foi por causa do remédio. Davam para todo mundo, gratuito, em posto de saúde. Né? Quem sabe? Muita gente, um parente seu pode ter morrido, você nem sabe que foi por causa disso. Então, essa história de que remédio novo lançou ontem, não, essa eu não quero, não. Isso não está atualizado, não. Eu acho que isso aí é falta de respeito para com o paciente. Você dá um remédio que só foi lançado ontem. Entendeu? Isso na minha opinião, é uma inconsequência médica. Você não dá um remédio que você não sabe como é que vai ser o desenrolar. Você já viu o que vai acontecer depois? E aí? Olha quantos remédios é tirado do mercado. Eu fiz uma lista outro dia dos 20 últimos remédios que foram tirados do mercado. Nenhum deles durou 5 anos. Tudo saiu antes. E experiência para falar sobre isso tu tem, né, Lair? E de sobra, né? Trabalhou em multinacional de farmácia. Eu sei que o que eu estou falando é pesado e eu tenho consciência disso e eu tenho material para poder, se alguém me falar qualquer coisa ou me processar, o que for, eu estou lá, vou chegar lá e vou dar uma aula e vou mostrar onde é que está o furo, entendeu? Para falar isso do jeito que eu falo, tem que ter muito bagagem por trás para ter coragem de chegar na frente da Câmara e falar isso, porque minha reputação está em jogo, então eu não falo coisa que eu não tenho certeza, entendeu? Então a minha recomendação para você é muito simples, não deixe o seu médico te receitar remédio que foi lançado ontem. Isso aí é uma roleta russa, você não sabe o que vai acontecer. Isso não é modernidade. Né? Não, e não é atualização coisa nenhuma, isso aí é falta de respeito, sabe? A gente queria mais uma vez... É inconsequência. Agradecer muito ao Lair. Nós tomamos uma manhã inteira dele aí, mas eu acho que quem se beneficiou é você que está assistindo e que vai poder, e nós, que eu continuei aprendendo aqui. Eu tive uma sequência da minha pós-graduação. Lair, muito obrigado. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui. Espero que tenha sido válido, que o pessoal aí aproveite. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Que ótimo. Provavelmente já perdemos a primeira música. A gente nunca acha uma vaga quando está com pressa. Aquele casal está saindo. Vai logo. Só que a gente precisava. Um cavalheiro. Olha, o show já está na metade e nós estamos sentados esperando pelo seu galã. Finalmente. Vamos? Poderia ter a honra de tua companhia, milady? Seu casamento durará enquanto você o colocar em primeiro lugar. Me desculpe.